os empatas têm um sentimento tão forte de não pertencimento desde a infância? E qual seria a relação disso com narcisistas? Hoje você vai descobrir isso. Como empatas, a gente tem que passar pela escuridão para encontrar luz. Muitos empatas passam pela vida sentindo que não pertencem. É como se a gente tivesse sido jogado em uma realidade que não é adequada pra gente. E por que será que isso acontece? Você tem que entender que mesmo antes da gente descobrir, da gente saber quem a gente é, como empatas, a gente pode se sentir como um pino quadrado gigante tentando se espremer num buraco minúsculo. Quando a gente olha para o redor, a gente olha para as pessoas que fluem pela vida, sabe? Que seguem as regras estabelecidas pela sociedade, sabe? Elas parecem felizes com a maneira como que o sistema é, como que as coisas se encaixam, sabe? Como elas não precisam fazer muito esforço. E mesmo que essas pessoas estejam felizes, parece que elas nunca questionam nada, elas nem encontram falhas na maneira como as coisas funcionam. E aí a gente se pergunta, por que é tão fácil para essas pessoas se encaixarem? Mas não é para nós. E existem várias razões para essa sensação de não pertencimento que o empata tem. E sempre teve, desde a infância, na família. E uma delas é a maneira como a gente se sente, considerando que a principal característica de um empata é ser capaz de sentir e vivenciar as emoções dos outros. Então, você podia até pensar que isso nos daria uma conexão maior com aqueles que estão ao nosso redor. Mas o que geralmente acontece não é isso. A gente pode dizer quando a outra pessoa tá tipo nervosa, quando ela tá com raiva ou ela tá triste. A gente pode até sentir quando alguém tá sendo mentiroso ou tá fingindo ser algo que não é. A gente pode perceber a dor física dos outros. A gente pode até entender o que o outro sente, mas isso não significa que a gente gosta ou aceita o modo que ele age. E isso não impede a sensação da gente se sentir alienado com aquilo que a gente sente. O dom do empata é sentir-se bem e mal o tempo todo. E pode ter certeza de uma coisa, nem todo mundo considera a habilidade de experimentar a energia emocional de outras pessoas como presente. Na verdade, alguns diriam bem o oposto. Mas é o que somos e o que sentimos que nos diferencia. A maioria de nós empatas só descobre quem a gente é como sensitivos após um despertar muito intenso ou passando por momentos desafiadores. E é exatamente aí que entra a família disfuncional e depois o narcisista na tua vida. Como eu falei no início do vídeo, nós empatas, nós temos que passar pela extrema escuridão para encontrar a luz. E é por causa desse rude e duro despertar que a gente pode ter muita dificuldade para lidar com as nossas emoções e as emoções dos outros. Porque a gente assume muita coisa e como resultado, a gente sofre com muita sobrecarga, fadiga e uma série de outras anomalias estranhas e doenças crônicas, físicas, mentais e até espirituais. Tá perto de pessoas não é bem tolerado pela gente e a gente precisa passar mais tempo sozinha. O que isso intensifica mais ainda esse forte senso da gente não pertencer. E embora a gente não possa ver um momento, quando a gente passa pelas nossas infâncias problemáticas, solitárias e nos sentindo mais abandonado que cachorro vira-lata em dia de chuva, e depois a gente vai estabelecendo uma sequência de uma série de vínculos repetitivos e tóxicos, tudo isso vai ter um propósito mais lá na frente. E esses tempos difíceis e sombrios são como uma espécie de iniciação para empata. Eles são feitos para acontecer e são feitos para nos desafiar das formas mais horríveis. Mas, infelizmente, o que também acontece é que nos separa mais ainda do mundo. As empatas necessariamente têm que passar pela escuridão para encontrar a luz. E o que eu quero dizer com isso é que quando a gente enfrenta tempos difíceis e trabalha para mudar nós mesmas, para melhor, a gente se torna melhor. Os tempos sombrios são precursores das nossas mudanças, mas isso
não vem de graça. Isso precisa ser desenvolvido. Caso contrário, você vai passar o resto da tua vida como uma empata codependente, nunca saindo para uma posição de super empata curada. O bem que nos acontece na vida é geralmente resultado de algo ruim que aconteceu. E eu realmente acredito que nós, empatas, temos a sensação de não pertencer como uma forma de evitar que a gente fique parada. A gente tem que continuar, a gente tem que avançar, a gente tem que aprender, desaprender, buscar a nossa verdade. E na busca por nosso lugar na vida e esse senso de pertencimento, isso nos mantém trabalhando para melhorar a nós mesmas em todos os sentidos. Isso nos torna mais fortes, saudáveis, nossa empatia aumenta e, eventualmente, a gente chega num ponto em que paramos de procurar resposta fora de nós e vamos para dentro. Lembre-se, a sociedade está sempre dizendo pra gente, ditando regras, tentando nos dizer como que a gente deve pensar, como a gente deve ser, como a gente precisa ser educado, o que a gente precisa ser para ser feliz. Mas o que a sociedade nunca diz pra gente é o que a empata sabe, que é o que realmente faz ela feliz. Então, mesmo que superficialmente, né, você ainda não perceba, tá? Mesmo que você não sinta a sua verdade como aquilo que você, aonde você quer chegar, eu quero que você perceba que você é única, tá? E como empata, você tem que ter sua própria experiência, sua própria descoberta, tá? Mas a gente sempre vai ser enganado o tempo todo, porque as pessoas querem nos fazer sentir inseguras e insignificantes. Então não é de se surpreender que a gente, como empata, sinta que a gente não pertence. A gente sente as mentiras ocultas, é a manipulação ao nosso redor, o que torna encontrar a nossa verdade um desafio muito maior. É difícil se sentir bem em um mundo onde tudo parece tão errado. O forte sentimento de não pertencimento pode até ser atribuído ao fato da gente não pertencer a nós mesmas. Mas eu quero que você olhe o lado positivo, porque quanto mais longe você andar nessa estrada, mais sentido a jornada vai fazer. E enquanto você continuar trabalhando em você mesma, continuar acreditando em você mesma, ouvindo sua voz interior e a sua própria verdade, você vai poder chegar a entender a razão de tudo aquilo que você sentiu e vivenciou, tanto na tua infância traumática, quanto nos teus relacionamentos abusivos narcisistas. Você pode não se encaixar no mundo exterior, mas enquanto você se encaixar em você, você vai encontrar o seu senso de pertencimento. Seja verdadeira consigo mesma e busca a tua cura. Na legenda desse vídeo eu te explico como você sai de uma posição de empata, né, não curada, de empata codependente, para de uma super empata, curada, tratada e de bem consigo mesma. Conte comigo nessa jornada.